Boa noite. Faz uma semana que a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras terá de ser exclusiva para investigar irregularidades na estatal. O presidente do Senado, Renan Calheiros, informou ontem que vai ficar para a terça da semana que vem a instalação da CPI. O senador do PMDB, principal partido da base do governo, mesmo pronto para cumprir a decisão do Supremo, também deixou claro que vai recorrer contra o veredito. O presidente do Congresso disse que apresentar o recurso é um dever constitucional que ele tem. E hoje, o NT Vale também vai mostrar. Mais cidades paulistas decretam estado de calamidade pública por causa da dengue. Número de pessoas que morrem por causa da obesidade triplicou nos últimos 10 anos. Dono de time é banido da Liga Norte-Americana de Basquete por ofensa racista. E ainda, pedaço de fuselagem de foguete espacial é encontrado no Pará. O presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciou na última noite que a instalação da CPI da Petrobras vai ser na próxima terça-feira. Ele pediu para os líderes dos partidos indicarem os integrantes da comissão. Renan Calheiros cumpre determinação do Supremo Tribunal Federal para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito exclusiva para investigar irregularidades na estatal brasileira. Entre elas, a compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. Entretanto, o presidente do Senado disse que vai recorrer da decisão do STF. Calheiros ainda marcou para a próxima terça-feira reunião com os líderes partidários para definir se a comissão será formada apenas por senadores ou se terá membros da Câmara dos Deputados. Nós estamos hoje estabelecendo um calendário para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal e, desde já, marcando para terça-feira uma reunião com os líderes partidários para que nós possamos estabelecer um calendário para a Comissão Parlamentar Mista do Congresso Nacional. E sobre a compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos, a presidente da Petrobras, Graça Foster, deu explicações às comissões de fiscalizações financeiras e de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Não havia menção às cláusulas, como eu disse, e não havia nenhuma citação, nem intenção manifestada da compra dos 50% remanescentes da refinaria de Pasadena. Ou seja, em nenhum momento se falava que esta refinaria deveria ou poderia ou seria feita a aquisição dos 50% restantes das ações. O ex-deputado e ex-presidente do PT, José Genuíno, deve voltar à prisão. Isso porque hoje o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, determinou o retorno imediato de Genuíno à prisão. Condenado no processo do mensalão do PT, ele estava em prisão domiciliar provisória desde novembro do ano passado. O motivo para isso eram problemas de saúde. No entanto, Joaquim Barbosa pediu a cardiologistas da Universidade de Brasília para avaliarem a saúde de Genuíno. De acordo com esse laudo, o quadro clínico do petista está plenamente estabilizado e, por isso, não há motivos médicos para ele ser mantido em prisão domiciliar. Falta pouco para que entre em vigor uma nova cota racial. 20% das vagas de concursos federais serão destinados para negros e pardos. Ontem, o projeto recebeu aprovação do Senado. O projeto de lei que prevê reserva de 20% de vagas para negros e pardos em todos os concursos da administração pública federal, com exceção do legislativo e judiciário, terá validade de 10 anos. A regra poderá ser aplicada sempre que houver oferta de 3 ou mais vagas. O candidato terá de se autodeclarar negro ou pardo no ato da inscrição. Mas, se for comprovado que ele mentiu, estará sujeito a penalidades. Caberá à Secretaria de Igualdade Racial regulamentar a forma de analisar se os candidatos preenchem o critério racial. O projeto ainda terá de passar pelo aval do Senado e da presidente Dilma e não terá validade para editais publicados antes disso. Lena Caetano para a Rede Novo Tempo.
A Receita Federal já recebeu mais de 24 milhões de declarações. O acerto de contas com o Leão só pode ser feito pela internet até às 11h59 de hoje. Então faltam poucas horas para você que ainda não fez a sua declaração. Quem perder o prazo vai pagar multa que varia de R$ 165,75 a 20% do imposto devido. Mais de 2 milhões de pessoas ainda não haviam enviado a declaração até o fechamento desta edição do NT Vale. O Vale do Paraíba, em São Paulo, tem sofrido com a dengue. Além das cidades de Taubaté e Ilhabela, que sofrem com a epidemia da doença, Pindamonhangaba decretou estado de calamidade pública. A cidade de aproximadamente 150 mil habitantes tem 1.193 casos confirmados de dengue. O número é quase o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, quando 604 pessoas contraíram a doença. O decreto publicado no dia 25 de abril, que declarou estado de calamidade pública no município, permite que a prefeitura faça a compra de equipamentos e medicamentos para ações de prevenção à doença sem a necessidade de licitações. A Secretaria de Saúde realiza atividades voltadas para a conscientização da população, como caminhadas que alertam para o perigo da dengue. O objetivo é fazer com que os próprios moradores adotem hábitos que ajudem a controlar a proliferação do mosquito, como evitar água parada, guardar garrafas sempre com a boca virada para baixo, encher de areia os pratos dos vasos de plantas, manter a caixa d'água sempre fechada, colocar o lixo em sacos plásticos e não jogá-los em terrenos baldios. Segundo a secretária de Saúde da cidade, a participação da população no combate ao mosquito é essencial para evitar a contaminação de mais pessoas. A dengue, a gente só consegue vencer a dengue quando a gente consegue estabelecer uma relação onde todos sejam proativos e todos tenham o mesmo foco de pensar. Temos que acabar com esse mosquito da dengue. Um problema de saúde pública que a cada dia afeta mais e mais pessoas, a obesidade. Atualmente, o excesso de peso atinge 51% da população brasileira. E o mais preocupante, o número de pessoas que morrem devido à doença triplicou em um período de 10 anos. Quem vê essa disposição toda não imagina que até pouco tempo Adriano não conseguia nem mesmo fazer simples tarefas, como amarrar os sapatos. Eu cheguei nos 180 quilos há um ano atrás. Hoje eu estou com 83 quilos, emagreci 87 quilos. Adriano conseguiu vencer a obesidade mórbida ao passar por uma cirurgia de redução de estômago. Ele conta que só decidiu pela operação depois de tentar vários tratamentos. Minha pressão era 22, 23. Hoje a minha pressão é 10, 11. Meu diabetes era 350, hoje é 80. Adriano, você acha que se não tivesse conseguido emagrecer, você hoje estaria de que forma? No caixão. Certeza que hoje eu não estaria aqui. Você acha que não estaria vivo? Não estaria vivo. O médico mesmo falou, se você não fizer essa cirurgia, logo você não vai aguentar. Aos 36 anos de idade, além de muita disposição, ele se sente um homem mais feliz, longe do preconceito que sofria por causa do peso. Adriano escapou de fazer parte de uma estatística assustadora. O número de pessoas mortas por complicações provocadas diretamente pela obesidade triplicou num período de 10 anos. Em 2001, 800 mortes foram registradas. Já em 2011, passou para quase 2.400. Especialistas alertam que esse índice pode ser ainda maior. Têm sido computados os casos em que a obesidade consta do atestado de óbito, muitas vezes, ou como causa primária da doença. Mas o que nós temos é um aumento muito grande também do número de diabetes, de hipertensos, diabéticos e hipertensos, que são doenças secundárias à obesidade. Então, esse número, embora alarmante, ele está subestimado. É muito maior do que a gente imagina. Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de mortalidade subiu de 5,4 para 11,9 a cada 1 milhão de habitantes. A obesidade pode trazer sérias consequências à saúde, como o surgimento de outras doenças, como diabetes e hipertensão, além de colesterol alto, problemas cardíacos, respiratórios e até a prevalência de câncer.
O excesso de peso atinge mais da metade da população no Brasil. 51% dos brasileiros com mais de 18 anos estão acima do peso ideal. De acordo com a endocrinologista, vários fatores são responsáveis por esse quadro. Então, nós temos uma oferta maior de alimentos que são mais gostosos, com carboidrato e gordura, que são os alimentos industrializados. Nós temos as mães que ficam pouco tempo em casa, as mulheres, para preparar os alimentos. E é mais fácil pedir um alimento pronto já do que preparar uma refeição. As crianças e mesmo os adultos andam muito menos do que andavam antes. E nós estamos vivendo momentos em que as pessoas estão mais ansiosas. E a ansiedade, seguramente, é um dos fatores que leva a pessoa a tentar compensar na alimentação. Mas esse é um problema de saúde pública que pode ser tratado. A especialista afirma que toda pessoa obesa tem chance de conseguir reduzir peso e ter uma vida nova, assim como o Adriano. Todo obeso pode emagrecer. Existem duas coisas que emagrecem: dieta e exercício. E quando a pessoa não consegue fazer a dieta por ansiedade, sob orientação médica, existem remédios que ela pode tomar para diminuir a ansiedade. Quando todo o resto não dá certo, nós temos a cirurgia bariátrica, que faz com que a pessoa emagreça. E é importante dizer, em primeiro lugar, é a última opção, mas, em segundo lugar, que a cirurgia tem riscos, que é inerente a todos os riscos, principalmente numa pessoa obesa, um risco cirúrgico. Mas é muito mais arriscado a pessoa permanecer obesa do que ela passar pela cirurgia, desde que ela não tenha uma patologia específica. Quando você olha para essa foto, o que você pensa? Eu nem acredito que sou eu. Sou mais feliz, mais satisfeito, mais disposto para tudo, entendeu? Para trabalhar, para amarrar um sapato, para comprar uma roupa. Você entra numa loja para comprar uma roupa, você é enxergado de uma outra forma, entendeu? Pessoas te dão mais atenção. Não, vem aqui, que aqui tem uma camisa assim que vai ficar legal em você. Antigamente. E antes? Antes nada disso, sem chance. Antes você entrava na loja para comprar uma roupa, ninguém nem te dava atenção. Então hoje não, hoje a gente tem bastante atenção, graças a Deus. Por conta do feriado do Dia do Trabalho, cerca de 670 mil pessoas deverão passar pelos terminais rodoviários Tietê e Barra Funda, em São Paulo. Florianópolis, Rio de Janeiro e Curitiba estão entre os destinos mais procurados. Nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal começa daqui a pouco uma operação de feriado. O repórter Paulo César de Oliveira traz mais informações. A partir da 0h de hoje até a 0h de domingo, a Polícia Rodoviária Federal começa em todo o país a Operação Dia do Trabalho, que tem por finalidade reduzir o número de acidentes nas estradas. A fiscalização vai ser intensificada e o número de policiais deve aumentar em 20%. Para você que vai pegar a estrada durante esse feriado, acompanhe agora as orientações da Polícia Rodoviária Federal. Para quem ainda vai viajar, a recomendação da Polícia Rodoviária Federal é que faça a checagem do veículo, verifique pneus, freios, verifique iluminação, sinalização, limpador e lavador de para-brisa, os níveis de combustível, de água e de óleo e se está portando os equipamentos obrigatórios e os documentos obrigatórios. Geralmente em operações assim de feriado, final de semana prolongado, que tipo de ocorrências são mais comuns? No feriado, o principal acidente de trânsito é a colisão traseira. Isso ocorre por exceder a velocidade máxima, por não manter distância de segurança, por não adequar a velocidade a condições climáticas, dentre outros fatores. Aqui na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, são mais de 400 quilômetros. A previsão é de que passem por aqui, durante o feriado, cerca de 270 mil veículos. Paulo César de Oliveira, para a Rede Novo Tempo. Mais de 10% de todos os casos de assassinato no mundo aconteceram no Brasil no ano de 2012. É o que aponta um relatório divulgado agora pela ONU. De acordo com o estudo, houve 437 mil assassinatos no mundo em 2012. Desses, 50.108 foram no Brasil. Amigos, nessa escalada de violência, o Brasil fica ao lado da Nigéria, do Congo. Mas para nós há um conforto. Existem situações piores na escalada de violência, como a Colômbia, a Nicarágua, a África do Sul.
Internamente, o crescimento da violência é de 150% na Paraíba. Também cresceu muito na Bahia e em Pernambuco. E por incrível que pareça, baixou 29% no Rio de Janeiro. Dizem que graças às tais UPPs e 11% apenas em São Paulo. Tá aí, um quadro triste, trágico mesmo assim. E a gente percebe que 90% desses casos de violência, com morte e tudo mais, decorrem do abuso de álcool, entre outras coisas. Esse é o quadro real do país, sede da Copa do Mundo de 2014. Agora são 7h15 e daqui a pouco, nos Estados Unidos, uma ofensa racista no esporte recebeu uma punição exemplar. Dono de time foi banido da Liga Norte-Americana de Basquete por ofender os negros.